Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo trazer por aqui. É um vídeo que eu vou fazer a análise do filme da Moana, certo? Então vamos lá. Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, eu sou numeróloga, eu sou pós-graduanda em Psicologia Analítica de Jung e sou mãe de duas meninas, né? E por que eu resolvi trazer essa história da Moana, né? A gente, como mãe de crianças e meninas, a gente vê bastante filme de princesa, de animação e antes de eu ser terapeuta, eu nunca tinha percebido essa linguagem, esse simbolismo das animações que elas contribuem pra gente, né? O que essas animações, o que esses contos querem falar pra gente, né? Então, isso já aconteceu com o Encanto, com a Moana, com o Ed. Eu vou ver se eu gravo vídeos falando de cada um, né? A lição que eu entendi, que eu tirei, que eu acho importante a gente se atentar, certo? Então vamos lá. Não sei se vocês já viram, mas o filme da Moana é da Disney, então tá disponível no Disney Plus. E ela fala a história de uma menina que mora numa ilha. O pai é o chefe da ilha, é a autoridade máxima da ilha. E essa ilha, ela começa a sofrer. Ela não começa a dar frutos, o solo começa a, a ficar sem nutrientes, então começa a faltar alimento, né? Eles não conseguem pescar e tem uma lenda de que não podem passar além dos corais, né? E assim vai se passando o tempo, né? A Moana nasce, a Moana vai crescendo e cada vez que passa vai tendo menos alimento nessa ilha. E a Moana, ela é muito inquieta nesse sentido, assim. Ela quer ir além dos corais, ela quer desbravar o mundo, né? Porque como tá numa ilha, ela quer ir pro mar, ela quer ir e fazer esse desbravamento mesmo, assim, da vida. E o pai segura, porque na história, quem passou os corais não voltou. Então, como pai, ele não quer que isso aconteça com a filha. Só que na história tem uma avó, e essa avó, desde a Moana pequenininha, vai trazendo para ela histórias do povo, né? Contos da história do povo deles, né? Como que era. Porque até então é uma menina que só conhece a história que ela vive, ela não conhece a história antes dela. E a avó começa a trazer essas informações para ela através dos contos, das histórias, das experiências, né? Aí a importância, né, de uma anciã, né, que faz esse papel de passar adiante a história, né? E essa avó vai preparando essa neta, né? Até que um certo dia a Moana decide atravessar os corais, né? E ela tem um chamado nela que ela é como se ela fosse a escolhida para ir para esse mar, para salvar a ilha, para salvar o povo, né? E ela decide então pegar um barco e passar os corais. Mas o que acontece, né? Quando ela passa os corais, é como se vira um alto mar, né? Depois desses corais. O barco vira, dá tudo errado, ela fica presa, o pé dela fica preso e ela consegue se soltar e ela consegue voltar à ilha, só que ela volta assustada, né? E essa avó tá lá esperando ela, né? Parece que a avó já sabia qual era a intenção dela, o que ela iria fazer.
E aí essa avó estando lá, ela fala, né, a Moana fala, não conte pro meu pai, né? Como assim vai contar pro meu pai que, né, eu passei os corais? E a avó fala, eu sou a avó, eu não tenho que dar satisfação pro meu filho. Então, o primeiro ponto, né, as avós, né, a questão da gente dar satisfação pros filhos, né? E aí essa avó fala pra Moana que a Moana, ela lembra de uma situação em que ela era pequena e que o mar escolheu ela, né? Então o mar fez brincadeiras com ela ali, arrumou o cabelo e tal. E aí a avó fala que ela estava ali, que ela viu e que ela era a escolhida para levar o coração de Ceviche. Porque o que eles acreditam? Eles acreditam que a natureza começou a ficar fraca, a morrer, porque o Maui, um ser unideus, tirou o coração de Ceviche, que é a mãe natureza. Então, essa avó fala para ela, né? Olha, eu estava aqui, eu vi que você foi escolhida. Então, aquela dúvida que ela tinha sobre a missão dela, sobre estar naquela, se sentir presa naquela ilha, querer sair dessa ilha para ir atrás de resolver, a avó confirma para ela, fala, olha, eu vi, você foi realmente escolhida. E ela fala, achei que fosse um sonho, né? E aí a avó dá mais um passo e leva ela até uma caverna, né? E nessa caverna ela descobre que o povo dela sempre foi navegador. Então eles sempre passaram os corais. E que isso começou a mudar quando os barcos começaram a ir e não voltar. Então ali a Moana meio que confirma a sensação que ela tem, o sentimento que ela tem de querer desbravar esse mundo, né? Porque até então ela sente que ela é a diferente, né, do povo dela. Só que não, ela faz parte do povo dela, né? E essa avó então vai preparando, só que essa avó já está bem idosa, bem doente. E ela tem uma piora, fica mal. E aí chama a neta, o filho, né? Toda aquela situação. E Moana vai até ela, chora muito, né? Porque ali é o único lugar que de repente ela se sinta vista, que ela sinta que faz sentido o que ela sente, sabe? Como se tivesse ali a confirmação. E aí essa avó abre um colar e entrega coração de ceviche para ela e fala, vai, você precisa ir. E essa avó sempre falou que se ela morresse, né, ou, agora eu não lembro ao certo, ou se ela voltasse, ela seria uma linda raia. E aí Moana pega esse coração, arruma as coisas e vai pro seu barco para poder desbravar o mundo. A mãe dela vê, ajuda ela a arrumar, então dá esse apoio para ela ir. E ela começa a navegar. E aí a avó morre, né? Então vem uma energia forte assim da ilha e vem uma raia iluminada assim embaixo do barco dela. Então é uma cena bem bonita assim. E ela, Moana, lógico, fica mexida, mas ela fica confiante de que ela tem que fazer o que precisa ser feito. Então Moana vai, só que tem um detalhe, ela não sabe navegar, porque não foi ensinado. E aí ela começa a se apoiar nas histórias que a avó contava, como eles navegavam, baseado nas estrelas e tal. E recebe essa ajudinha do mar, né? E aí vem uma tempestade, né? E ela ali pede pro mar, me ajude, me leva até o Maui. Porque a missão dela, na verdade, é ir até o Maui para que ele leve o coração, devolva o coração de Ceviche. Então ela é um canal, né? E aí, o que acontece? Ela pede ajuda pro mar, vem essa tempestade e ela aparece numa ilha.
né, com o barco todo virado, ela toda bagunçada, e aí ela critica, né? Mas eu pedi para você me ajudar, para me levar até o Maui. E aí quando ela olha para trás, Maui está lá. Então, eu acho que isso traz muito pra gente, assim, a questão da gente pedir sinais, né, quando a gente quer alguma coisa, mas a gente quer que esses sinais sejam de acordo com o nosso jeito, né, não do jeito que é pra ser. Então, essa situação traz muito isso, assim, pra mim. A gente pede e quer receber do nosso jeito. E aí ela aparece nessa ilha e fala, se apresenta e fala que ele precisa ir com ela. E ela, e Maui, né, não quer. E ele tenta enganar ela, prender ela, tal, para que ele pegue o barco e saia daquela ilha, porque ele está preso na ilha, né? Ele é um semideus. Então ele tem poder através de um anzol, e esse anzol foi tirado dele, foi roubado, se eu não me engano. Então, ele tenta passar a perna na Moana, mas a Moana consegue escapar da caverna que ele deixa ela presa e vai até o barco, né? E aí ele joga ela do barco e o mar coloca ela no barco. E ele joga ela do barco, o mar coloca ela no barco. E aí ele percebe, né, que ele tem que fazer, tem que estar nessa jornada. E aí eles vão desbravando essa jornada. E o que acontece? Em certa parte do filme, Maui fala que ele foi rejeitado pelos pais humanos dele e jogado no mar para morrer. E os deuses resolveram salvar e transformar ele num semideus com um anzol. Então ele tinha poder de se transformar em águia, em mosca, em várias coisas, né? E o anzol era o poder dele. E aí ele fala que ele não se encaixava nem no mundo dos deuses, nem no mundo dos humanos. E o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer tudo que os humanos queriam, para que ele se sentisse pertencente aos humanos, né? Onde ele foi rejeitado. E quando ele começa a fazer tudo por esses humanos, nunca tá bom. Eles sempre querem mais. Até, né, que a ambição do ser humano pede para ele roubar o coração do Ceviche, porque eles achavam que eles teriam mais poder tendo o coração do Ceviche. E ele faz isso, né? E eles vão para uma jornada, primeiro recuperar o anzol dele, que é o poder dele, né? Tá ali no anzol, sem o anzol ele acha que ele não consegue. E Moana vai se mostrando ali as características dela, né? Destemida, corajosa, ela enfrenta as coisas, né? Então ele tenta deixar ela de lado, mas ela se mostra muito importante nessa jornada dele. E eles conseguem, né? Em certo momento, Moana mostra, olha, eu tenho um coração de ceviche pra gente ir. E ele joga o coração de ceviche, né? Tipo assim, não quero fazer isso. E o mar devolve o coração de ceviche, né? E aí eles começam a criar uma relação de amizade. Ela pede para ele ensinar ela a navegar. E aí ela vai aprendendo a navegar, eles vão atrás desse anzol, conseguem esse anzol. E quando vão até Ceviche, Moana quer fazer do jeito dela e Maui quer fazer do jeito dele. E eles não concordam e brigam, porque a primeira tentativa dá errado. Então, Maui vai embora e a Moana se sente incapaz de realizar essa missão, que é ajudar Maui a recuperar o coração do Ceviche. E nesse momento o filme traz muito assim pra mim que a gente acredita, né, que quando a gente está cumprindo a nossa missão, tudo é fácil, né? Tu não tem percalços, não tem processo de aprendizado, a gente acha que tudo flui perfeitamente. Só que a gente esquece um pouquinho que nesse processo a gente também tem coisas, tem virtudes a desenvolver, também tem situações que a gente já precisa aprender, né?
E aí mostra ela tendo uma conversa com a avó. E a avó acolhe ela. Fala, tudo bem se você quiser voltar para casa. Volte para casa se você não tá bem, né, tal. E a avó fala para ela, né, e ela decide então fazer sozinho, né, cumprir essa missão de devolver o coração de Ceviche para salvar o seu povo sozinha. E nesse meio tempo, Maui volta arrependido e eles conseguem passar. Antes deles chegarem em Ceviche, para colocar o coração de Ceviche, tem tem tipo um demônio, né? Que evita esse contato com o Ceviche. Então eles têm que passar desse demônio, né? E aí eu trago aqui quantos demônios a gente tem que ultrapassar para que a gente chegue na nossa missão, né? Eu acredito muito que quando a gente está, né, no caminho da nossa missão, as coisas fiquem facilitadas, né? O fluxo vai guiando a gente, assim como Moana. Ela não sabia navegar, ela foi seguindo a intuição dela, pedindo ajuda, chegando, conversando, se mostrando, né? Pondo quem ela era. Mas mesmo assim a gente tem os nossos próprios demônios, né? E aí eles passam desse demônio que cospe fogo, é de pedra, todo cinzento, né? Cinza é a cor da morte, todo paralisado, né? Raivoso. E quando eles passam, eles veem que não tem Ceviche. E aí Moana percebe que a Ceviche é o demônio, né? Que foi tirado o coração dela, foi tirado a parte boa dela, né? E aí mostra um pouquinho de que toda a parte boa tem o seu pontinho mal, né? Toda luz tem a sua sombra, e assim como toda sombra tem a sua luz. E nesse momento que ela, né, que Maui consegue enganar esse demônio para que ela passa, ela percebe que o demônio é Ceviche. E ela fala, né, não precisa, eu vou devolver o coração de Ceviche, né? E aí ela não enfrenta, né? O mar se abre, né? Então, as águas costumam significar as emoções, então aquelas emoções dão espaço para que ela chegue até esse demônio, que eu esqueci o nome, e devolva o coração. E quando ela devolve essa parte boa, o coração, que faz, né, a gente fluir essa vontade, o amor, né, tudo tá representado nesse coração. Esse monstro, ele perde essa parte de rocha, né, e ele passa a se tornar Ceviche, né, verde, cheia de flores, né, que mostra o florescer das pessoas, né. E aí ela se transforma de novo em Ceviche, porque ela está com o coração. Maui pede desculpa por ter roubado o coração dela, né. E aí Moana retorna para a ilha. Quando ela retorna para a ilha, né, como a mãe natureza foi restaurada, antes ela não existia, ela era pedra, né, ela era amargura, ela era rocha, né, ela era cinzenta. Os mares voltam a ter peixe, a terra volta a ter nutrientes e gerar alimentos. E ela se torna, né, ela estava na linha de sucessão para se tornar a líder do seu povo. E ela se torna essa líder e retoma essa como eu posso dizer? Ela retoma que o seu povo volte a ser navegante, né? Que possa ter liberdade
em ir além dos corais, que não vivem com medo, né? E aqui a grande reflexão de Moana é: quantos de nós ainda estamos presos no medo que a gente não consegue passar os corais, né? Quantos de nós ainda estamos ali esperando que alguém faça alguma coisa por nós, né? Moana é um filme que eu gosto muito e trouxe para mim bastante essa questão da gente seguir a nossa missão de vida, seguir aquilo que faz sentido pra gente e entender que sim, quando a gente está nesse caminho, vão ter desafios, né? Mas que depois disso vai trazer uma liberdade, né? Um encorajamento tão grande que vale a pena. Então, Moana trouxe para mim muito essa questão de honrar os ancestrais, de ouvir as histórias que tem dos ancestrais, né? De ensinar através das histórias, dos contos, das fábulas, de a gente se validar pelo que a gente sente, a gente validar o que a gente sente, que é tão difícil hoje, né? É difícil a gente validar o que a gente sente, é difícil a gente, inclusive, saber o que a gente sente, né? E Moana traz muito esse processo, né? Então ela só entende que ela foi escolhida quando a avó confirma, né? E de certa forma ela precisa dessas confirmações para ela ir desbravar isso, né? E como a gente tem essas aprovações do que é pra gente fazer? A numerologia, né, é um desses caminhos. A numerologia que eu faço é hermética, ela tem a questão de missão, de expressão, de essência. Então, eu falo que é o mapa do seu tesouro, do tesouro de você se encontrar no final desse mapa. Então, para mim, esse filme da Moana traz muito essa jornada da gente se encontrar, da gente seguir o nosso caminho e que às vezes ele pode ser difícil, ele não vai ter só facilidades, mas no final você vai ter um ganho muito grande de virtudes, de desenvolvimento de quem você é, de autoconhecimento, né? E é importante a gente seguir isso para a gente se sentir feliz, livre, para a gente ter liberdade de ser quem a gente é, né? Então, claro que a Moana é uma história lúdica, né? Que mostra a menina que salvou sua ilha, que salvou o planeta, mas se a gente... planeta não, né? A ilha, de certa forma o planeta, né? Porque ela restaurou a Mãe Terra. E então trazer essa questão da gente se permitir sentir o que a gente sente e ir atrás desse sentimento, né? Então, se você tiver alguma dificuldade nesse processo de saber quem é você, do que é a sua missão, né? Me chama, me manda uma mensagem, um comentário. Meu WhatsApp também, tô no Instagram, tô no YouTube, para que a gente possa fazer essa caminhada dessa jornada, né? Porque essa aprovação que a Moana teve com a avó, né, de certa forma você pode ter através da numerologia, né? A numerologia não é determinante, né? Ela mostra um caminho, né? Ela mostra, olha, é por aqui, mas de que forma, né? Mostra algumas formas, mas quem tem que desbravar é você. Mas ele dá um norte, é o mapa do tesouro, lembra que eu falei? Então, você vai ter o mapa do tesouro e você vai ter que desbravar esse mapa. E o final, a recompensa é você se reencontrar com você. Que não tem recompensa maior, né? Modéstia à parte, eu que tô fazendo ainda essa jornada. Falo que é uma das melhores sensações que tem. Certo? Espero que vocês
tenham gostado desse vídeo que eu falo um pouquinho do que a história da Moana quer nos mostrar sobre a nossa jornada, sobre a nossa vida, sobre a nossa missão. E é isso. Beijo grande.